Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilney Tavares, eu sou técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, cursei 2 semestres do curso de processos gerenciais, sou líder coach e sou aluno do curso Formação em Coaching pela Canvas Academy. Então hoje vamos falar aí sobre um assunto bastante importante na área da segurança do trabalho, pois na minha percepção é um assunto então primordial para quem deseja implantar um conceito prevencionista nos colaboradores da sua empresa. Então, vamos falar um pouco aí sobre perigo e o risco. Esse tema é o início de tudo, porque a partir do momento que conhecemos e sabemos distinguir a diferença entre o perigo e o risco, com certeza estaremos preparados para reconhecê-los no ambiente de trabalho, evitando assim então os acidentes. Então vamos parar aí com esse blá 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 e vamos entrar no assunto que nos interessa. Aí você sabe diferenciar o perigo de risco? O que seria o perigo? Então, se refere a qualquer situação que apresenta potencial de causar danos à pessoa ou à propriedade. Então, a gente tem como exemplo aí na vida da gente, a gente está expostos diariamente a perigos, como por exemplo, ao atravessar uma rua fora da faixa ou com o sinal vermelho. Já no trabalho, uma atividade de transportar com empilhadeira, temos o perigo do profissional não estar habilitado ou autorizado pela empresa a conduzir o equipamento. Outro exemplo é uma atividade de lavar piso em casa ou no trabalho. A gente tem o perigo do piso estar escorregadio devido à umidade. Um trabalho que geralmente tem grande potencial de acidentes é subir em um telhado, no qual o perigo é a queda em diferença de nível. Acredito então que com esses exemplos já consigamos entender e diferenciar e com certeza transmitir essas informações para suas equipes a fim de fomentar esse conhecimento. Esse tema de responsabilidades da gestão em ser exemplo e auxiliar a segurança do trabalho, na conscientização de suas equipes, é um assunto para os próximos vídeos. Entretanto, para não fugirmos do foco, agora vamos falar sobre o risco. Então, o que seria o risco? O risco, então, pessoal, é a decorrência da exposição aos perigos, com a probabilidade da ocorrência de acidentes. Então, exemplo. Qual o risco em dirigir embriagado? Então, os famosos acidentes aí, as batidas, enfim, acidentes, morte, danos físicos e materiais. Outro exemplo, qual o risco temos em subir um telhado, lavar ou trocar uma telha? A queda em diferença de nível, múltiplas fraturas e a morte. Trabalhos com eletricidade, então, o trabalhador está exposto ao choque elétrico e à morte. Movimentação de materiais, queda de material sobre pessoas. Transportar carga com equipamento industrial, empilhadeira, ponte rolante, sem treinamento ou permissão, acidente, morte, danos físicos e materiais. E aí, pessoal, vocês estão gostando? O que estão achando? Interessante, não? Estou trabalhando na área desde 2012, desde que comecei a disseminar esse tema nas minhas integrações, tive um resultado muito positivo quanto à diminuição dos acidentes no local de trabalho, porque trabalhador consciente pratica e evita acidentes. Nossa, é supimpa, adoro falar sobre esses temas, que até me empolgo e não paro de falar. Agora então vamos falar um pouco aí sobre a percepção de risco. Então, o que seria a percepção de risco? O que é isso? É de comer ou de passar no pão? Então, brincadeiras à parte, chegamos aonde realmente temos de chegar. O que é a percepção? É o ato de perceber, identificar, antecipar, interpretar, decidir, então, fazer ou não. A percepção de risco é ter em mente que toda vez que você entra em seu ambiente de trabalho, fazer uma breve vistoria para ver se está tudo ok e que nada irá interferir no andamento do processo. É saber que você entrou inteiro no seu ambiente de trabalho e vai sair inteiro dele. Até porque, né, pessoal, a gente tem que ter sempre em mente essa questão de segurança do trabalho versus acidentes. Então, quem está exposto é o próprio trabalhador, então ele precisa entrar inteiro e ele precisa voltar inteiro para sua casa, porque tem alguém aí que vai estar esperando ele em casa. Portanto, então, desenvolva a sua percepção de risco. Desenvolver então a sua percepção é saber que você pode fazer a escolha entre evitar ou não um acidente. Mas como se diz que tudo é bom, tem algo de ruim também,
temos os inimigos da percepção de risco. Porém, o que é isso? São tudo que vão tirar a sua concentração, sair do foco, objetivo, meta, etc. Aí então a gente tem os inimigos. Então a gente vai falar agora um pouquinho aí só a respeito dos inimigos da percepção de risco. Então o que seriam esses inimigos? A gente tem ele como primeiro, então a gente achar que a rotina é sempre igual. Nunca podemos tratar nossa rotina como igual, né? Pois sempre terá algo de diferente, algo que nos tire do nosso caminho. Devemos tratar todo dia como um dia diferente do outro. Então a gente tem um exemplo aí da questão do surfista, né? Então o surfista ele tem a sua prancha, ele vai para o mar, então num dia ele vai surfar, não vai acontecer nada, vai estar tudo bem. Só que no outro dia ele pode ter, um exemplo, o tubarão, né? Então ele pode ter o tubarão ali que vai atrapalhar a atividade dele. Então vai sair da rotina. Esse segundo tema, então, nunca vai acontecer comigo. Esse é clássico, né? Acontece com todo mundo, menos com ele. Acontece com o pai, com o irmão, com o tio, o vizinho, o amigo. Mas ele é intocável, nada acontece. Mas somente, então, no pensamento dele. Porque pode sim acontecer. E vai acontecer. Ali o terceiro item seria apostar nas possibilidades, a famosa roleta russa, né? Então a gente não pode contar com a sorte na segurança do trabalho. Ou a gente faz segurança ou a gente não faz. O segundo tema é a pressa. Então, o quarto tema é a pressa, trabalhar com pressa, né? Então, a pressa, como a gente tem o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, justamente por isso. Porque toda vez que a gente faz uma atividade com pressa, pode acontecer aí imprevistos no decorrer da atividade. O quinto, então a gente tem entre a questão dos ambientes organizados, bagunçados, são mais propícios à ocorrência de acidentes de trabalho. Aí logo lembramos aí dos 5 S japoneses, pois foram eles que ajudaram esse povo admirável a reconstruir seu país aí após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, mantenha o seu ambiente de trabalho limpo e organizado, seguro e saudável, pois dessa forma todos irão ganhar, né? Então, você, seus colegas, a empresa, a família em casa que te espera, né? O sexto tema é importantíssimo, pois esse é o mal das empresas, quando se trata a questão da comunicação. Então é importantíssimo a gente manter uma comunicação clara. Muitas vezes deixamos de ler procedimentos e instruções justamente por isso, pela falta da comunicação do gestor com a sua equipe. Porém, não deixe isso passar batido e atente-se à leitura dos mesmos a fim de inteirar-se com o processo. Aí o sétimo, então, é a questão dos cuidados, dos detalhistas. Então, é importante a gente se fixar também nos pequenos detalhes, porque é nos pequenos detalhes, muitas vezes, que ocorrem aí os acidentes. Então, a gente cuidar dos pequenos detalhes, se atentar aos pequenos detalhes é importante. Então, ser detalhista é importantíssimo. E por isso eu digo que as mulheres nos ganham aí nessa questão de detalhes, porque elas se atentam a isso. Então é bastante importante a gente falar sobre essa questão dos detalhes. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês era isso, né? A gente falar um pouco sobre essa questão de perigo, de risco. É uma questão bastante importante para o trabalho da gente aí na área da segurança do trabalho, porque é importante a gente transmitir também esse conhecimento para os nossos colegas de trabalho, para os colaboradores da empresa, para os gestores das equipes. Então, para eles também disseminar isso aí entre a equipe deles. Então, com certeza, a gente vai ter ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis. Então, a gente pensar um pouco mais aí nessa questão pessoal. Então, porque muitas vezes os acidentes acontecem por falhas humanas, né? Então a gente sabe que a gente tem já entrando em outro assunto também, mas que também se refere à segurança, que, né, os atos, as condições inseguras. Então, que de repente também vai ser
um tema aí bastante importante para a área da segurança aí para os próximos vídeos. Então, eu agradeço aí a todos e uma boa tarde.